Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto, dando continuidade ao nosso curso básico de Geografia. Chegamos na aula de número 5, a aula que vai tratar de um novo tema, que é a teoria das placas tectônicas, tá? A gente já estudou em aulas anteriores as eras geológicas e também a divisão geológica da Terra. Agora nós iremos ver a teoria das placas tectônicas, tá? Bom, como sempre, vamos começar aqui com uma definição, tá? O que são placas tectônicas e quando surgiu essa teoria das placas tectônicas, tá? A teoria das placas tectônicas é um modelo científico, né, que tenta ali explicar a dinâmica da superfície da Terra. Nós sabemos que a crosta terrestre, a superfície terrestre, ela está em um processo dinâmico, um processo de movimento, né? A crosta terrestre ela não é estática, ela está o tempo todo em movimento. E aí nós precisamos de uma teoria científica que explique o fato desta crosta terrestre estar se movimentando, estar se modificando o tempo todo. E essa teoria científica é a teoria das placas tectônicas, tá? Segundo essa teoria, né, a litosfera, que é a camada mais fina, né, e mais externa da Terra, ela é dividida em várias placas, que são as placas tectônicas, que flutuam sobre o manto terrestre semifluido, tá? Então esse manto terrestre, ele é semifluido, ele tem ali algumas regiões mais rochosas e sólidas e uma parte dele é magmática. E acima dele nós temos aí a litosfera, toda dividida em pequenas placas, ou em grandes placas, na verdade, né? Que ficam flutuando sobre o manto, né? E essa flutuação faz com que essas placas estejam o tempo todo em movimento, né? Se deslocando em diferentes direções e interagindo, né? Sobretudo interagindo umas com as outras. É isso que essa que é a teoria das placas tectônicas, tá? Essa teoria, ela surge a partir de uma teoria chamada teoria da deriva continental, tá? E essa teoria da deriva continental, ela foi proposta no início do século XX, né? Sobretudo graças, né, à contribuição científica de um meteorologista chamado Alfred Wegener. Tá? Em 1912, esse Wegener ele vai propor a teoria, né, da deriva continental, na qual os continentes, né, todos eles já foram unidos em um único supercontinente chamado Pangeia, mas eles foram se dividindo muito em função dessa movimentação das placas tectônicas. Essa tese ela não vai ganhar muita projeção nos anos 20, anos 30, anos 40, porém, nos anos 60, a gente vai ter uma série de novos experimentos dentro da geografia, lembrando que a geografia é uma ciência também, a geologia, enfim, e ela vai começar a ganhar corpo e vai ganhar força e vai ser aceita dentro da comunidade científica por volta, né, dos anos 60, graças a trabalhos, né, de geólogos como Robert Dease, Cheverly Pont, John Tudor, Wilson e muitos outros, né, Harry Huss, enfim. E aí essa teoria, né, vai se transformar em uma teoria científica e vai ganhar projeção dentro da comunidade científica da geografia e da geologia, tá? Bom, vamos entender um pouquinho aqui o movimento das placas tectônicas. Essas placas elas estão o tempo todo em movimento, só que nós temos diferentes tipos de movimento, tá? O primeiro é o tipo de movimento dos limites divergentes. Tá? O que são os limites divergentes? As placas tectônicas elas se afastam uma da outra, e isso geralmente ocorre aí nas zonas de expansão do fundo oceânico, tá? Onde o magma sobe do manto terrestre e se solidifica. E aí forma um material litosférico. Ou seja, você tem a formação de um magma, né? Esse magma, ele passa pelas placas tectônicas e separa elas, tá? Vou tentar aqui fazer um desenho para exemplificar isso. Então você tem aqui o magma que se formou uma pequena rocha, e por conta da formação desse magma que vai formar essa rocha, né? Rocha essa que pode ser, por exemplo, uma montanha ou um vulcão, essa formação vai separar, vai cortar a placa no meio, tá? Aqui a gente tem uma placa, aqui a gente tem outra, e aí essa placa será cortada no meio a partir do momento que esse material magmático sai do manto e sobe para a superfície. Ele separa a placa tectônica e obviamente faz com que ela se movimente, tá? Esse é o limite divergente. Mas nós temos também os limites convergentes, que é justamente o contrário. Se no limite divergente nós temos as placas tectônicas se distanciando umas das outras, né, se separando umas das outras porque surge ali no meio algum material que vai separar essas duas placas,
Nos limites convergentes, nós temos as placas tectônicas se movimentando em direção uma da outra, tá? Aqui nos limites convergentes, nós temos aí uma placa se movimentando em direção da outra. Isso geralmente, né, obviamente, vai resultar aí no choque, né, na colisão entre essas duas placas tectônicas, e essa colisão normalmente vai gerar ali um terremoto, né, algum abalo sísmico por conta ali dessa colisão entre uma placa tectônica e outra placa tectônica, tá? Às vezes, por conta dessa colisão, a gente também tem a formação de rochas e de montanhas, tá? É o caso, por exemplo, da Cordilheira dos Andes, ali né, na América do Norte, também aqui na América do Sul, né? E essa cordilheira é formada por conta do choque de placas tectônicas que formaram aí essas pequenas montanhas, tá? E nós temos também os limites transformantes, né? Nos limites transformantes, as placas tectônicas deslizam uma ao lado da outra horizontalmente, né? Não há criação ou destruição de litosfera nesse tipo de limite, mas podem ocorrer terremotos significativos devido ao atrito das placas. É quando uma placa, para usar um termo aqui engraçado, está roçando a outra placa, né? Não necessariamente elas estão se chocando ou se separando, mas estão ali roçando, né? Estão ali em atrito, né? É um movimento que a gente chama de limites transformantes. E eles também geram alguns abalos sísmicos ali, mas obviamente abalos estes muito menores do que em comparação com o choque das placas tectônicas, tá? E por fim, aqui a gente precisa entender o que é a Pangeia, né? Como eu falei para vocês, a Pangeia surge, essa ideia de Pangeia surge graças à teoria da deriva continental proposta lá em 1912, né, pelo Alfred Wegener, e a Pangeia nada mais é do que um continente que, a princípio, era a união de todos, né, todos os continentes que nós temos hoje e que, por conta dessas movimentações das placas tectônicas, com o passar de milhares e milhares de anos, foram se separando até formar aí o continente que nós temos hoje, né? Os continentes que nós temos hoje, o continente da Oceania, a América, né? América do Norte, América do Sul, nós temos ali também a Ásia, a Europa e também o continente africano. Lembrando que a Europa e a Ásia, do ponto de vista geológico e geográfico, são um único continente, né? Que é a Eurásia. Não há uma separação ali geológica, física, da Europa e da Ásia. O que há é uma separação cultural, uma separação política, enfim, mas não há uma separação do ponto de vista geológico. Muito bem, finalizamos então essa aula, né? Uma aula bem tranquila, tá? Uma aula muito boa. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho a questão da climatologia, mas espero que vocês tenham entendido essa aula. Uma aula um pouquinho mais curta, mas muito importante para entendermos um pouco dos processos geológicos atuais. Até a próxima, forte abraço.